E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Rosalba e esse é mais um vídeo da nossa oficina de robótica e eletrônica para motivação e ensino de aprendizagem de ciências. Essa é a nossa aula 4. Vamos falar um pouquinho sobre o que são resistores. E, como sempre, no final, um experimentozinho aí para motivar vocês a se divertirem um pouquinho com eletrônica. Esse projeto faz parte de um projeto de extensão da Universidade Estácio de Sá. Então, vamos lá e vamos para mais uma aula. Primeiramente, pessoal, o que é um resistor? Resistor é como a gente chama os elementos de um circuito elétrico que convertem a energia elétrica em térmica. Então, por exemplo, um chuveiro pode ser um resistor, um aquecedor, um ferro de passar, uma lâmpada, todos esses aí são exemplos de resistores em circuitos elétricos. Quando a gente vai desenhar um resistor dentro de um circuito elétrico, a gente geralmente faz dessa forma. A gente representa ele como se fosse uma série de ondinhas, né? Pontiagudas, né? Parece uma serra, né? A gente já viu na aula passada o que são geradores de energia. Então, quando você liga um resistor dentro de um gerador de energia, passa uma corrente através dele e ele começa a funcionar, a fazer lá o que ele faz, iluminar, aquecer, enfim. O fenômeno desse aquecimento provocado pela passagem da corrente é chamado de efeito Joule. Em um circuito, os resistores também podem ser usados para limitar a tensão fornecida para outros componentes. Então, como a gente viu na aula passada, o nosso LED ele suportava apenas uns 5 volts, né? Se passasse muito mais que isso, ele ia começar a brilhar, brilhar, brilhar e em algum momento ele ia queimar. Imagina então que você tem aqui uma associação de pilhas ou uma bateria, como a gente tinha lá, uma bateria de 9 volts, mas você não quer ligar o seu LED nesses 9 volts, senão você vai queimar o seu LED. O seu LED é sensível, né? Então o que você faz? Você coloca um resistor no seu circuito. Então esse resistor vai consumir um pedacinho desses 9 LEDs, desses 9 volts. Vamos supor aí que ele esteja consumindo aí uns 4 volts. E o restante, então, vai ser fornecido para o seu LED, 5 volts. Percebam que a soma das duas tensões sempre dá a tensão que você fornece para o seu circuito. Então, como é que um resistor funciona quando ele é ligado à tensão? Então, se você aplica uma tensão, ele permite a passagem de corrente, né, como nós já vimos, e nós chamamos de resistência de um resistor o resultado da divisão entre a tensão, no qual ele está ligado, e a corrente que passa por esse resistor. Então, voltando lá naquela ideia, né? Então, se você tem um resistor dentro de um circuito elétrico, ele vai estar ligado numa fonte de tensão. Então, vai estar passando uma corrente por esse resistor. Essa fonte de tensão fornece uma DDP, uma um potencial, né, uma tensão qualquer, então esse resistor vai apresentar uma resistência, essa resistência é sempre a mesma para o resistor, né, ele é constante, quando o resistor é dito ôhmico. Então, mais à frente a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Sempre que você divide a tensão pela corrente, você encontra o mesmo valor para resistores ôhmicos. Então, essa lei, essa equação aqui é chamada de lei de Ohm. U é igual a R vezes I. A gente diz que um resistor ele é ôhmico quando ele obedece essa lei de Ohm, ou seja, a tensão é diretamente proporcional à corrente. Então percebam aqui que a gente tem um gráfico, né? Nesse gráfico a gente tem a tensão no eixo vertical e a corrente no eixo horizontal. E percebam que a gente tem uma reta, né? Que reta é essa? Essa é a reta que você obtém quando você faz, quando você resolve aquela divisão. U sobre I. Então, se o resistor é ôhmico, essa divisão sempre dá o mesmo valor. Então, você pode dividir 1 por o I1, você vai achar o R. Você pode dividir o 2 por I2, você vai achar o R. Tá? Então, você sempre vai achar o mesmo valor. Se o resistor é ôhmico, isso aqui vai ser sempre uma reta. Se o resistor for não ôhmico, isso aqui vai ser mais parecido com uma parábola. Né? É claro que, se a gente lembrar um pouquinho da geometria, né, a gente pode obter também o valor de R usando a tangente desse ângulo aqui, que é o ângulo da inclinação entre a reta e o eixo horizontal. Então, são duas formas aí de você calcular o valor de R. Eu fiz vários exercícios lá na lista de exercícios de resistores, onde a gente aborda esses conceitos, não deixe de ver também, porque é importante. Um resistor é dito ideal quando ele transforma toda a energia elétrica que ele recebe em energia térmica. Então,
Se ele é ideal, ele não converte energia para outras formas que não seja térmica, né? Por exemplo, uma lâmpada não seria um resistor ideal, porque ele, além de energia térmica, ele também converte para energia luminosa, né? Então a gente costuma dizer que essa energia que foi convertida para energia térmica foi dissipada, né, porque ela foi transformada em outro tipo de energia, e essa potência de uma lâmpada, a potência de uma lâmpada então vai estar associada ao seu brilho. Então potência vai estar associada ao que você quer obter daquele equipamento. Então assim, se você daquele componente elétrico. Então se você tem uma lâmpada, o que você quer obter de uma lâmpada? Luz, né? Brilho. Se você tem um aparelho sonoro, né, uma caixa de som, o que você quer obter dela? Você quer obter som. Né? Então a potência ela está associada a um valor, né, um número que está associado com a quantidade de energia que é aproveitada na transformação, né? Que acontece quando você liga ele numa fonte de tensão. Então tem três equações para a gente calcular a potência. Essa aqui em qualquer caso e essas duas aqui quando você tem um resistor no seu circuito. O que é resistividade? Então mais um conceito aí associado à resistência. É um valor, é uma constante, que ela depende do material e da temperatura que o material se encontra. Ou seja, cada material tem a sua resistividade. O ferro, o cobre, o níquel, o cromo, o ouro, cada um deles tem um valor de Rho, que é essa letrinha grega aqui, que determina se ele vai ser um bom condutor ou se ele não vai ser um bom condutor. Tá? Então, Rho a gente chama de resistividade e a gente pode, claro, calcular a resistência que o material apresenta a partir de sua resistividade. Então é mais ou menos como se fosse assim, pessoal. Imagina que você tem uma placa de um fio de cobre. Quanto maior for o fio de cobre, maior vai ser a resistência que ele vai apresentar. Por quê? Porque você percebe que a resistência que o fio apresenta depende da resistividade, que é isso depende do material, mas também depende do seu comprimento, ou seja, quanto maior o comprimento, né, diretamente proporcional. Quanto maior o comprimento, maior vai ser a resistência que esse fio vai apresentar. Isso é um problema, né? Por exemplo, na transmissão de energia. Você tem que transmitir energia lá da usina até a sua casa. Como é que a gente faz isso? Através de fios, né? Qual o comprimento do fio que vem lá da usina até a sua casa? É enorme, né? Então, ou seja, qual é a resistência que ele apresenta? É uma grande resistência. Ou seja, uma grande parte da energia aí a gente está jogando fora para conduzir essa energia. E depende também da área, né? Depende da área que o seu fio apresenta. Quanto maior a área, menor a resistência. Né? Então, por isso que o fio tem que ser grosso para passar uma grande corrente. Senão ele vai aquecer demais, ele pode derreter, provocar um incêndio. Então, essa resistência também vai depender da temperatura a qual o material está submetido. Né? Essa resistividade, aliás, perdão. Resistividade e resistência, né? As duas coisas dependem da temperatura. Né? Então essas duas equações aqui permitem a você associar a resistividade à temperatura, né, e a resistência à temperatura. Vamos falar um pouquinho agora sobre como é que a gente pode juntar resistores. Né? Isso é muito comum na eletrônica. Imagina que eu tenho 3, 4, 5 resistores, eu quero juntar eles para poder fazer eles trabalharem em conjunto como se fossem um só. Existem duas formas de a gente fazer isso, né? Na verdade, três. A associação em série e a associação em paralelo. Numa associação em série, pessoal, a gente tem sempre essa característica. O final do primeiro resistor é o início do segundo. O final do segundo é o início do terceiro. Então, ou seja, só tem um caminho para a corrente percorrer esse circuito, né, que é primeiro atravessar o primeiro resistor, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto e por aí vai. Né? Então, por isso que é chamado de série. A corrente vai sequencialmente atravessando cada um dos resistores. Algumas características de uma ligação em série. A corrente elétrica é a mesma, porque só tem uma corrente e ela atravessa todo esse caminho, né? E a DDP total é a soma de cada DDP consumido em cada resistor. Como a gente já falou antes, imagine então que eu estou fornecendo aqui 9 volts para o meu circuito. Se esses resistores forem iguais, e só quando eles são iguais, você tem cada um deles consumindo um pouquinho, né? Um pedacinho dessa DDP. E se eles forem iguais, então você vai dividir aqui por todos os elementos e vai obter quanto que é cada DDP de cada resistor. Então percebam que para você calcular o quanto, como que eles trabalham em conjunto, você pode usar essa equação, essa última equação aqui, que calcula para você a resistência total. Ou seja, qual seria o resistor que poderia substituir esses três e o
circuito funcionaria da mesma forma. Então isso é resistência total. Já numa associação em paralelo, vejam que a corrente tem três caminhos para seguir. Ela pode seguir pelo caminho de cima, pelo caminho pelo caminho do meio ou pelo caminho de baixo aqui do meu circuito, né? Mas a característica importante aqui é que o começo dos três resistores são iguais e o final dos três resistores são iguais. Quer dizer, não existe nenhum outro componente aqui entre o começo do primeiro e o final e o começo do segundo e esse ponto do segundo, ou seja, não tem nenhum outro resistente, nenhum outro componente elétrico nesse caminho aqui que liga o início de cada um deles e o final de cada um deles. Então, por isso a gente diz que é uma associação em série. Os inícios e os finais estão sobre a mesma diferença de potencial. Então, nesse caso, a DDP é a mesma, né? Ou seja, se você fornece 10 volts, como no caso anterior, todo mundo vai estar submetido a 10 volts. Então, a DDP é a mesma para todo mundo, mas a corrente agora é que se divide. Então, percebam que no caso anterior, a corrente era a mesma e a tensão se dividia. Aqui não. Aqui a corrente se divide e a tensão é a mesma. Tá? Então, essa é a característica de uma associação em paralelo. Assim, rapidamente, tá, pessoal? Claro que a gente poderia discutir mais coisas sobre isso. A resistência total pode ser calculada fazendo a soma dos inversos, né? Então não se esqueçam que você tem que fazer 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, somar todo mundo e depois inverter o resultado. Então isso aqui pega muita gente, pessoal. Treinem isso aqui bastante, porque calcular resistência total para circuitos em paralelo não é tão trivial quanto parece. Então deem uma olhada nos exercícios e percebam que tem sempre um passinho a mais no final para você calcular a resistência total, que é inverter a soma. E o terceiro tipo, na verdade, é a combinação dos outros dois que a gente já viu, né? É uma associação mista. Numa associação mista, então, você pode ter paralelo e série no mesmo circuito. Então, é isso que está mostrando aqui. Nos circuitos reais, geralmente, são associações mistas. Bom, o curso aqui é mão na massa, pessoal. Então, o que a gente vai fazer nos próximos experimentos? Vou mostrar para vocês o que é um reostato, que é um resistor de comprimento variável. Então, vou mostrar para vocês como é que funciona um reostato. E vou mostrar para vocês exemplos de associações em série e paralelo de circuitos elétricos. Bacana, pessoal? Então, lembrando que as nossas aulas têm sempre esse formato, assim, de serem bem rápidas, bem dinâmicas, bem fáceis de assistir. E eu espero que vocês se motivem aí a fazer esses experimentos. Se vocês conseguirem encontrar os componentes elétricos, né, o reostato, qualquer loja de eletrônica você consegue comprar um reostatozinho. Você sempre consegue resistores em circuitos que estejam queimados, em um videocassete que não funciona mais, um DVD que não funciona mais, uma televisão. Enfim, você sempre pode abrir ali e fuçar aquelas placas elétricas e tirar os componentes e começar a fazer brincadeiras aí, começar a brincar com a eletrônica com a gente. Bacana, pessoal? Obrigado aí por assistir a aula e vamos lá, vamos para a próxima.